Douglas Luiz tem chance de voltar ao Vasco Cria? Tem chance de reaparecer nesta janela? Quais são as posições que o Vasco está buscando os seus reforços para a próxima temporada? Reapresentação em 2 grupos, dia 2 e também dia 5 de janeiro. Eu vou explicar tudo isso e muito mais agora, então chega deixando o seu like, mãozinha que está aqui embaixo, comenta, compartilha o nosso vídeo para geral se você gosta, tem a função hype aparecendo para você, hypa o vídeo também, se inscreve no canal porque eu tenho certeza que até o dia 31 de dezembro, com a sua ajuda, a gente bate 235 mil amigos. Dias 2 e 5 de janeiro, reapresentação do Vasco da Gama, primeiro grupo dia 2, para estreia no campeonato estadual, diante da equipe do Maricá. Dia 15, uma quinta-feira, às 9h30 da noite, o Vasco estreia na competição do campeonato estadual e o time comandado pelo técnico Fernando Diniz. O jogo vai acontecer no dia 15 e a reapresentação em 2 momentos, porque os jogadores saíram dia 22 de férias. O Vasco já tinha dado um período de férias nesse meio do ano, mas não vai conseguir dar os 20 dias restantes agora, então vai aplicar aí 15 e aí complementa na Copa do Mundo, já que o calendário brasileiro em 2026 será quebrado, o calendário mundial, mas o brasileiro em especial porque tem campeonato rolando, Na Europa não, vai estar todo mundo de férias. Bom, dia 5 os principais jogadores voltam. A tendência realmente é o Vasco jogar o início do campeonato estadual, as 2 ou 3 primeiras rodadas, se bem que a terceira é o clássico com o Flamengo, com os times sub-20 e alguns jogadores que vão ser observados. Maxime Domingues, que está voltando de empréstimo, o Garré, o Matheus França pode começar jogando contra o Flamengo. Enfim, o Diniz vai observar alguns jogadores nesse campeonato estadual. Alguns vão ganhar oportunidades. Bom, posições que o Vasco vai buscar para time titular ou para reforçar aquele 12º, 13º jogador, aqueles jogadores que vão entrar regularmente no time, na temporada 2026. Um zagueiro, o que não significa que Cuesta e Robert Renan não vão seguir no time, claro que sim. Um zagueiro de baixa idade, não é aquele zagueiro mais experiente. Um volante, um 5, mas o ideal que o foco do Vasco é um 8/10, e eu vou já falar sobre Douglas Luiz, e um atacante lado de campo. São posições que o Vasco vai priorizar, até porque o Cocão só volta provavelmente outubro para novembro, se não ficar a temporada inteira fora, porque foi ruptura total dos ligamentos do joelho, então dificilmente ele volta em 2026. O Esforça volta de empréstimo, mas não deve ficar, é um jogador que o Vasco enxerga como mercado a possibilidade de negociá-lo novamente. O Hugo Moura é um jogador que agrada, mas ele é mais burocrático, ele não sai tanto para o jogo como Barros e Thiago Mendes. Fabinho, nenhuma chance, tem menor chance desse jogador, que não vai deixar a Arábia. Enfim, então o Vasco vai buscar um jogador para essa função, um 8/10. O Maxime vai jogar nesse início, vai ser observado pelo Diniz, pode ocupar essa função, mas o Vasco não conta com ele. O Vasco conta com um jogador realmente mais pesado para esse setor, E lado de campo, estilo Andrés Gomes, velocista, mas todos que vierem vêm com empréstimo / opção de compra. Bom, deixa eu falar sobre DG, Douglas Luiz. Ontem encontrei um dirigente do Vasco e batendo um papo para tentar entender o que é o cenário. O Gerson está voltando, Fabinho, o Vasco tem interesse, vários nomes têm sido divulgados aí. Eu procuro sempre trazer com responsabilidade o que há e quase todos foram descartados por esse dirigente, mas Douglas Luiz ele passou batido quando eu perguntei e eu entendi a mensagem subliminar. Jogador que tem contrato com a Juventus até junho de 2029, está emprestado ao Nottingham Forest, não tem jogado. Ontem, por exemplo, na derrota em casa para o City, não foi relacionado, fez apenas 11 partidas, incluindo todas as competições que o Nottingham jogou, tem 27 anos, não está em alta na Europa, já esteve no melhor momento, e um empréstimo é tratado sim como uma realidade dentro do Vasco. Douglas Luiz, de 27 anos, cria do Vasco, voltaria ao Brasil
com o status de jogador titular. Jogador titular. Não sei, e aí respeito e sempre trago quem dá a informação, quando o pessoal do Atenção Vascaínos, o Flávio Dias, disse, olha, o Vasco está negociando em um 8, que é para parar aeroporto. Não acho que o Douglas Luiz pararia aeroporto, mas teria realmente 100% de aprovação do torcedor. Você, inclusive, pode escrever aqui nos comentários sobre isso. Não sei se esse é o nome, né, que o Flávio Dias tem informação, o pessoal da Atenção Vascaínos, aqui eu respeito demais. Mas, assim, é um jogador que viria para ser titular absoluto. Quem sairia, o Barros ou o Thiago Mendes? Eu, Fábio Azevedo, tiraria o Barros. Jogador mais jovem, que precisa rodar mais, fez um final de temporada muito bom, mas ele precisa ganhar mais rodagem, né? Então, o Vasco precisa ter banco de reservas. O Barros no banco, o Douglas Luiz não está jogando bem, o Thiago Mendes não está jogando bem, ou alguém está suspenso, entra o Barros, a qualidade se mantém lá em cima. Aliás, o Vasco vai buscar reposições, como eu falei do zagueiro, exatamente, Cuesta está suspenso, vai para a seleção colombiana, Robert Renan está suspenso, quem entra? Mantém o nível. Não é o Lucas Oliveira, que está a caminho do futebol turco, e também não é ainda o Lucas Freitas, que é uma opção de banco. Então essas opções precisam manter o time, sempre falei isso, a gente precisa pensar em 16 titulares, porque 5 sempre entram. Então, por exemplo, se vem um atacante lá de campo, esse cara é titular, o Nuno vai para o banco, o Andrés vai para o banco, Ryan não vai. Então assim, quem for para o banco, ou esse cara que vem para o ataque lá de campo fica no banco, você qualifica o elenco. Times que batem campeão nas competições têm elencos qualificados, têm peças no banco à disposição dos seus treinadores que mantêm o ritmo. Não adianta você tirar o Coutinho e não botar um substituto à altura. Não foi o Matheus França, o que é uma pena, mas não foi. Então, assim, é importante qualificar o elenco e com poucos recursos sempre vai ser empréstimo com opção de compra. A chance do Douglas Luiz vir para o Vasco? Sim, gigante. Depende muito da Juventus. E também do Nottingham Forest abrir mão do contrato que ele tem até 30 de junho de empréstimo. Se essa composição rolar, o Douglas Luiz pode pintar. Rapaziada, então é isso, ficamos aí com o nosso giro de notícias do maior clube brasileiro, a gente fala do Vasco da Gama. Peço você humildemente para deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativando também o sino das notificações para ficar sempre atualizado nas últimas notícias do maior clube do Brasil. Então peço humildemente para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativa também o sino das notificações para ficar sempre atualizado nas últimas informações do clube de regatas Vasco da Gama. Rapaziada, muito obrigado por assistir o vídeo, um grande abraço até o final e vamos que vamos!